O governo do estado recebeu, nesses últimos 3 dias aí, do governo federal, o equivalente a 160 milhões de reais. Dinheiro limpinho que ele pode gastar onde quiser. Foram 142 milhões de fundo de participação dos estados, na sexta-feira, e mais 18 milhões da ajuda financeira dos estados. Essa ajuda que o governo federal está concedendo aos estados para o combate ao Covid-19. Aliás, neste mês de março, mês de abril até hoje, o governo federal já encaminhou desse tipo de ajuda, né, 32 milhões aí para o governo do estado. É dinheiro suficiente para o governo agir bastante aí em 30 dias. Talvez isso tenha dado folga ao governo para remanejar outras verbas que poderiam ser aplicadas no Covid-19 para fazer obras aí como esse anúncio aí da duplicação, da melhoria na rodovia Palmas-Paraíso, uma rodovia que provoca mortes aí de forma rotineira e que há muito tempo mesmo não tem um trabalho de recuperação. Então, essa folga orçamentária e financeira, esses recursos extras que o governo tem recebido do governo federal, então, ao invés dele pegar recursos do Tesouro e aplicar na Covid, ele aplica os recursos do governo federal na Covid. O governo do estado recebeu, no mês de abril, de 5 de abril até hoje, 11 de maio, 620 milhões de distribuição de recursos federais, ou seja, a parte de recursos federais que o governo federal redistribui aos estados. Então, o governo recebeu, nesses últimos 30 dias, 620 milhões desses impostos federais, dessa redistribuição dos recursos arrecadados dos impostos federais. É muita grana, que o governo também pode gastar da forma que bem entender, porque não é recurso carimbado. Eu nem falo aí das transferências carimbadas, de convênios dos ministérios. Então, esses 620 milhões são apenas recursos de distribuição da arrecadação de impostos federais, que você pode acessar lá no site do Banco do Brasil. É muito simples, acessa lá, demonstrativo de distribuição, você vê o quanto o governo do estado recebeu nos últimos 30 dias de recursos do governo federal. Não é pouco dinheiro. Nós estamos numa crise, evidentemente, o governo tem administrado bem essa crise até aqui. Falta, creio, dar mais uma força para Araguaína, onde hoje deve passar de 300 casos confirmados em Araguaína. É alarmante o número de Araguaína. E pode piorar por causa da proximidade sem barreiras dos estados do Pará, Maranhão. O governo deveria deslocar um comando de crise para Araguaína, auxiliar o prefeito Ronaldo Dimas nisso, auxiliar a população nisso. 287 casos registrados ontem, o dobro dos casos de Palmas, apesar de Araguaína ter a metade da população, já, em tese, já deveria ter soado o gongo aí no governo, já devia ter apresentado como um sinal vermelho aí para o governo do estado em Araguaína. Araguaína é o centro maior de contaminação do Covid-19 no estado de Tocantins. O Tocantins está chegando próximo dos outros estados da região norte do seu porte, no número de casos. O dado revelado ontem pela Secretaria de Saúde é impressionante. Ontem, o LACEN, só os exames realizados no LACEN, o LACEN realizou 242 exames. 96 deram positivo, ou seja, a média de positivos em relação aos exames tem sido de 40%. Isso é alarmante. E as pessoas estão tentando escamotear isso, que não leve isso para a população. Vejam bem, de um grupo de 242 exames, 96 deram positivo para a Covid. 40% positivos. Esses dados, como é notório, estão aparecendo agora porque o LACEN aumentou a sua capacidade de fazer exames. Está fazendo agora 300 exames por dia. Significa o quê? Significa que os contaminados no estado podem
ser muito mais do que esses que estão sendo detectados agora nos exames. Por isso, você que está aí na sua casa, fique em casa, cumpra as determinações do governo do Estado, cumpra as determinações da prefeitura do seu município, cumpra as determinações da Organização Mundial de Saúde, cumpra as determinações do Ministério da Saúde, porque a Covid está aí. E hoje, certamente, no Brasil, esse número de mortes, de óbitos, deve aproximar-se aí de 12 mil. Já era 11.100 e pouco ontem. Hoje deve aproximar-se de 12 mil. 12 mil mortos em um mês e pouco. É muito. Isso não é uma gripezinha. Tome cuidado. Fique em casa, por favor. Cuide de você e dos seus.